Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 5. Deus luta por vocês. Verso para memorizar. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Josué 10, 42. Terça-feira, 28 de outubro de 2025. Desapropriação ou aniquilação. Olá, amigos. Como estão vocês? O meu desejo é que todos estejam bem. Que nesta hora se sintam carinhosamente envolvidos e abraçados pela graça maravilhosa de nosso querido Salvador Jesus Cristo. E que as mais ricas bênçãos do Senhor estejam sendo derramadas sem medida sobre cada aspecto da sua vida, sobre toda a sua casa. Sou grato a Deus pela oportunidade de estarmos juntos para, por alguns momentos, meditarmos na Palavra de Deus através do tema do dia da lição da Escola Sabatina. Israel está às portas da Terra Prometida. Séculos de escravidão e peregrinação haviam finalmente chegado ao fim. Mas a entrada em Canaã não seria uma simples mudança geográfica. Seria uma transição espiritual, uma purificação do território e do coração. Nos textos de Êxodo, Números e Deuteronômio, percebemos que o plano de Deus para os cananeus não era, em primeiro lugar, o extermínio, mas a desapropriação. Deus prometeu: enviarei vespas diante de ti, que expulsem os heveus, os cananeus e os hititas. Êxodo 23, verso 28. O verbo aqui é claro: expulsar, dispersar, remover. A conquista seria progressiva, pouco a pouco, como o próprio Senhor disse em Êxodo, no capítulo 23, verso 30. Isso para que a terra não se tornasse desolada. Em outras palavras, o propósito não era destruição, mas substituição. Substituir a idolatria pela adoração verdadeira, a corrupção pela santidade, o caos pela justiça divina. O juízo que se abateria sobre Canaã seria resultado direto da recusa persistente dos povos em se afastar de uma cultura que desafiava frontalmente o Deus da vida. Quando os textos falam de destruição total, é importante observar o objeto dessa destruição. Deuteronômio 7, verso 5 e Êxodo 34, verso 13 deixam isto bem evidente. Derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. A Guerra Santa de Israel não era dirigida primariamente contra pessoas, mas contra uma cultura de adoração degradante. Templos dedicados a deuses cruéis, rituais envolvendo prostituição sagrada e até sacrifícios infantis. A ordem divina visava eliminar o sistema espiritual que sustentava toda essa perversão. Destruir os altares significava quebrar o ciclo de corrupção. Se os cananeus abandonassem os seus deuses e se voltassem para o Senhor, poderiam ser poupados, como aconteceu com Raabe em Jericó. Ela reconheceu a soberania de Deus e foi salva junto com a sua família. O mesmo padrão se repete com o homem de luz em Juízes 1, versos 24 a 26. Este homem escolheu cooperar e encontrou refúgio. Porém, o texto também nos diz que muitos endureceram o coração. Josué 11, versos 19 e 20, afirma que ninguém fez paz com os filhos de Israel, salvo os heveus, moradores de Gibeão. Todos os outros, por determinação do Senhor, foram endurecidos no coração para que viessem à guerra. Assim como o faraó do Egito, os cananeus rejeitaram
repetidamente as oportunidades de arrependimento. O resultado inevitável foi o juízo. A conquista, portanto, não é uma narrativa de genocídio, mas de juízo moral e espiritual. Deus não destrói arbitrariamente. Deus age para conter o avanço do mal. A paciência divina havia se estendido por séculos. Em Gênesis 15:16, Deus já havia dito a Abraão que a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se havia completado. Só quando o pecado se tornou insuportavelmente destrutivo é que veio a sentença final. Mas há também um espelho nessa história. O texto termina nos confrontando com uma pergunta: quais elementos do nosso próprio caráter precisam ser destruídos para que Deus reine plenamente entre nós? Assim como Israel, cada cristão é chamado a uma conquista espiritual. O coração humano é campo de batalha entre a luz e as trevas. Há hábitos, há atitudes, há pensamentos que, se não forem expulsos, se tornam fortalezas contra a presença de Deus. Deus não deseja aniquilar o ser humano. Ele deseja purificá-lo. Mas essa purificação exige a destruição dos altares interiores que sustentam o egoísmo, o orgulho e a idolatria moderna. O chamado divino permanece ainda o mesmo. Destrói os teus ídolos, derruba os teus altares, limpa a terra do teu coração. A conquista de Canaã, portanto, é mais do que um relato histórico. É uma parábola viva sobre o conflito entre a santidade e o pecado, entre a graça e a resistência. A vitória de Israel não foi apenas geográfica, mas espiritual, e ela nos convida a viver a mesma experiência hoje: expulsar o mal, destruir aquilo que corrompe e permitir que o reino de Deus habite plenamente em nós. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.